Olá, professores! Nesse vídeo eu gostaria de mostrar a navegação básica, na plataforma da Harvard, como que você aplica filtros, como é que você navega pelas principais páginas, com o objetivo de encontrar materiais didáticos, adequados para as suas disciplinas, as matérias que você leciona. Então eu já estou logado aqui na base, eu consigo ver que eu estou logado porque aparece o meu nome no canto superior direito, com a palavra Educator. E essa aqui é a interface básica, Então o que a gente tem aqui nesse menu superior? Eu vou dar destaque aqui para 4 abas do menu. O My Collections, que basicamente funciona como se fossem pastas, onde você pode guardar os seus materiais, você pode, digamos assim, arquivar as coisas que são do seu interesse. Os Core Specs, que são especificamente os materiais que você pode criar para ativar o licenciamento, para passar para quem faz a administração das licenças de uso, que no caso, nesse momento, sou eu. O Catalog, que na verdade é um dos principais botões aqui, que é justamente o menu do catálogo, onde a gente vai poder fazer toda uma navegação. E tem uma aba aqui do menu chamada Teaching Skills, onde eles concentram alguns materiais orientados à questão didática, de capacitação do professor. E há o campo de busca também, que talvez seja a principal ferramenta aqui em cima, com uma lupa, onde você pode digitar qualquer palavra-chave, qualquer termo, e ver o que a base resulta. Lembrando que essa base tem um universo de cerca de 50 mil itens. Então, por exemplo, vamos fazer agora alguns exercícios, algumas pesquisas hipotéticas. Vou pesquisar por Apple. Quando eu clico em digito Apple e mando pesquisar, o resultado aqui na interface me dá 499 resultados, que a gente consegue ver aqui mais ou menos no centro da tela. Normalmente o primeiro de cima, o primeiro item de cima vai ser uma espécie de promoção, de divulgação de algum material que tenha saído muito recentemente. Por exemplo, tem uma sinalização de featured ali, tem um caso chamado Voice War, Hey Google versus Alexa versus Siri. Então deve ser um material novo que está sendo mostrado, exibido com prioridade, porque eles estão querendo, enfim, divulgar e chamar a atenção dos professores. E aqui embaixo, usando a barra de rolagem, a gente vai conseguir navegar pelos vários materiais. Veja que em qualquer material, normalmente em cima, vai ter o título dele, por exemplo, Apple Inc. Managing the Global Supply Chain. O próprio título já nos fala que é um material que fala de cadeia de suprimentos. Vai aparecer logo embaixo o nome dos autores, a data de publicação, o Product Code, que é esse Product Hash Key, com o jogo da velha, que é um código, que é uma espécie de CPF, que é o identificador do documento, é a melhor maneira de você identificar qual é o material que você deseja utilizar, número de páginas, estratégia e às vezes um parágrafozinho, 2, 3, 4 linhas com um resumo. Tá? A gente vai ter um botão aqui na direita chamado Educator Copy, que é onde a gente vai clicar para conseguir baixar a cópia de educador, que ela vem com uma tarja cinza, assim, do not copy or post, que é justamente uma tarja para dizer que essa é uma versão que ela não é distribuível, ela é só para o seu consumo, para a sua decisão se você vai utilizar ou não. Tem um botãozinho de Teaching Note, quando o material tiver Teaching Note, quando ele tiver uma nota de ensino, esse botão vai estar ativo, e vai ter o Add to Course Pack e Add to Collection. Então, o Add to Collection vai para aquele sistema de pastas, de folders, que ficam salvos na própria ferramenta. Então, você não necessariamente você tem que fazer no seu computador, no seu notebook ou num pendrive. Você pode deixar, digamos que seu sistema de pastas na web, na nuvem, na própria plataforma associada ao seu login, se você assim desejar. E o Add to Course Pack, quando você quiser criar um Course Pack depois para me enviar para ativação. Vamos clicar nesse material aqui do Global Supply Chain. Quando você clica no título do material, você vai para a página específica daquele material didático. Então, nessa página específica, você vai ter mais informações. Você vai ter uma espécie aqui de resumo, um parágrafo maior de resumo e uns 2 ou 3 parágrafos com o objetivo didático. Então, assim, para conseguir economizar tempo do professor e poupá-lo, digamos assim, de ter que ficar baixando todos os PDFs, e ler, enfim, investir muito tempo de leitura, um primeiro filtro de seleção você pode fazer justamente dessa forma, lendo aqui os objetivos didáticos. Então, por exemplo, nesse aqui, Learning Objective.
Esse caso pode ser utilizado numa aula de cerca de 80 minutos, em disciplinas, né, de operação, cadeia de suprimentos ou estratégia, tanto em graduação, MBA, quanto executivo MBA. E aí ele ilustra como que as capabilities de supply chain são necessárias para etc, etc, etc. Então ele vai falar sobre isso, tá? Um detalhe interessante, né, que uma categoria de filtro dos casos também que vem nesses details abaixo na página do material, que ele fala a disciplina principal para o qual o caso foi desenvolvido, os subjects, que são os assuntos, né, as temáticas tratadas no caso, o source é quem foi a instituição de ensino que preparou o caso, então esse é um caso da Ivy Publishing, e tem bom, ele fala em industry, que seria o setor econômico de atividade, em que o caso se passa, o que ele aborda, por exemplo, aqui no caso mídia e telecomunicações, e geografia. A geografia é o seguinte, porque por exemplo, no caso de um caso de ensino, ele pode se dar em algum país específico, né? O issue do caso, a história pode se desenvolver nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, em algum país. Então, normalmente, geografia significa isso, né? Onde se passa a história, a narrativa, onde aquilo acontece. A maior parte dos materiais didáticos tem a sinalização de geografia, os casos principalmente, mas alguns outros não, né? Capítulos de livro, para alguns materiais isso não vai fazer sentido. E aqui embaixo vai ter reviews, né, para os casos que tiverem algum tipo de review. Na parte aqui da direita, é interessante você ver que tem uma tabelinha aqui com aquela questão de preço, né, que no caso da SPM a gente não precisa se preocupar com isso porque tem um contrato institucional, né, você não vai precisar. E aqui tem um botãozinho com idioma, linguagem, que se você clicar nele, ele abre uma aba e se o caso estiver disponível em espanhol ou em português, vai aparecer aqui, tá? Então essa é uma das maneiras de você visualizar. Eu vou voltar aqui no navegador, vou dar e voltar para trás aqui na nossa pesquisa, tinham 499 resultados. Bom, no campo aqui da esquerda, existem vários filtros, e esses filtros são muito úteis, muito. Em primeiro lugar, o primeiro item lá em cima tem um checkbox chamado Includes Teaching Note, né, que é se o material possui Teaching Note ou não. Então, se você quiser restringir sua busca e apenas ao extrato, né, do universo que possui Teaching Note, você clica ali, ele recalcula, e aí ele vai te dizer, olha, daqueles 499 materiais, ele acabou de fazer, ó, foi até muito rápido, nem deu para perceber, 176 materiais possuem Teaching Note. Então esse pode ser um critério seu. E aí eu vou especificar agora os filtros. Topics, né? Topics, basicamente, é a categorização que foi feita pelos autores e pela Harvard Publishing de quais são os principais itens cobertos, nesses casos, Apple. Então veja que, por exemplo, se eu quisesse focar em advertising, ele vai me dizer que tem 5 materiais didáticos Apple que são focados em advertising, dentro desses 176 que possuem Teaching Notes. Business Law, sei lá, questões jurídicas, tem 6. Vamos ver, Entrepreneurship, né, aqui, empreendedorismo, são 33. Você tem Hiring and Employment, 13. Possivelmente estão focados em questões de recursos humanos, de pessoas, tá? Então, esses tópicos aqui é uma maneira também de você dar uma segunda afunilada no teu universo de análise. Content Type. Aqui é o tipo de material didático. Esse campo é muito bom. Então, por exemplo, aqui desses 176, 173 são cases. 2 são core curriculums e 1 é um note, né, que normalmente são background notes, que são um tipo de material didático de suporte à utilização de casos, especificamente. Em outro vídeo eu vou me debruçar um pouco mais sobre a caracterização de todos os materiais. Nesse eu gostaria de apresentar mais a navegação e o processo de busca e escolha. Então, aqui é uma maneira de filtrar. Vejam bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou desmarcar esse tickbox aqui de Teaching Note, né, porque ele está altamente correlacionado com casos. Vou voltar para os 499 resultados iniciais da busca e vejam bem que no Content Type agora, ele me diz que tem 218 artigos, 43 capítulos de livro e tem 3 vídeos, por exemplo. Então veja como o filtro ele é dinâmico.
Source. Source é a fonte, é quem foi que gerou o conteúdo. Então aqui, por exemplo, dos 499, tem 3 deles foram Babson College, 4 foi Columbia Business School, 9 foi Darden, 13 foi Harvard Business Press Books, e aí você vai vendo. O INSEAD fez 14, o IMD da Suíça fez 2, IES 9, então London Business School tem 2, Kellogg tem 5. Então aqui você pode, se isso for um critério importante para você, restringir os resultados por quem fez. Language, né, que seria idioma. Poxa, esse aqui é um dos mais importantes no contexto de uso de casos, porque muitos professores preferem ou restringem ou até uma obrigatoriedade muitas vezes quando está associado com avaliação ter uso de materiais apenas em português. Então, dos 499, 26 estão em português. Então, eu vou clicar aqui em português, ele vai me dizer só os materiais que estão em português. Veja que o nome dos materiais, normalmente quando você faz um filtro de idioma, ele preserva o título do material em inglês, vírgula, bota Portuguese version. Tá? Então, ó, Spotify, Portuguese version, Amazon, Portuguese version, tá? E eu procurei por Apple, então na palavra-chave provavelmente ele não vai mostrar apenas casos da Apple, mas também de concorrentes ou de empresas que estão altamente, ou casos ou outros materiais que discutem, né, que debatem o setor, a indústria. Novamente aqui o filtro de páginas, né, page length. Então aqui também é um critério importante, né, porque a gente preocupado, né, com que haja efetiva leitura e uso de materiais, se for um critério para você, não, só quero casos ou artigos muito curtos. Então, ele te permite filtrar, ó, de 1 a 5 páginas, tem 2, de 1 a 10 páginas, tem 11, de 1 a 15 páginas, tem 14. Tá? Então, é outra maneira de você aplicar um filtro. Industry é o foco da indústria, do setor econômico retratado no caso, né? Aqui, Geography já tinha mostrado onde se passa o caso, né? Então, dentre essas 26 resultados aqui, tem um na Ásia, um na Europa, 5 na América do Norte e o restante não está classificado como geografia, né? Provavelmente os artigos e capítulos de livro, normalmente eles não possuem essa categorização. E também se poderia filtrar por autor, tá? Então, vamos supor que eu me interessei aqui por esse caso, vamos descer aqui e pegar um aleatoriamente, esse aqui, The Rise and Fall of Nokia, Portuguese version, né? Me interessei, então eu posso, vou clicar na página do material, aqui ele vai dizer para mim um pouco mais de informações, então vai falar aqui o que acontece, aí a Apple vai lançar o iPhone, tinha lançado o iPhone alguns anos antes, né, por isso que ela aparece aqui na busca, vai dar algumas informações, então eu quero experimentar esse material, pô, me interessei, o que você vai fazer? Você vai clicar em Educator Copy aqui. Vou clicar em Educator Copy. O que vai acontecer? Ele vai abrir uma janela de download. Se você tiver com um bloqueador de pop-up, pode ser que ele bloqueie a vinda do PDF. Então, fica atento só com isso, porque ele tem que aparecer aqui. Então, acabou de aparecer aqui o caso, né? E veio o caso em português. Ascensão e queda da Nokia. Legal. Ele vem com essa tarja, então, cinza. E aí aqui é um PDF com estilo de caso, né? Você pode passar por ele, pode fazer o download do PDF aqui clicando, enfim, colocar em algum lugar, vou salvar no meu desktop, para ficar com ele na minha máquina. Muito bem, isso aqui é o caso. Então, vou voltar lá para... voltei aqui para a nossa base. Então, fizemos uma busca usando uma palavra-chave. Esse foi um exemplo. Vou voltar aqui para a página inicial e eu vou propor aqui fazer um outro exemplo diferente agora. Essa aqui é uma navegação usando o Catalog. Então eu vou clicar no botão aqui da barra superior Catalog e aqui quando eu entro no catálogo propriamente dito, sem usar a palavra-chave, é uma outra lógica de navegação. Eu posso, por exemplo, entrar dentro dos artigos, capítulos de livro, você pode usar por aqui, ou você pode usar algumas das agregações, das separações que a plataforma já te oferece. Por exemplo, existe aqui uma agregação chamada de buscas populares, né, buscas frequentes. Então, por exemplo, o termo Big Data.
uma busca popular, então já vai te levar para uma página sobre isso, design thinking, pricing, precificação, sustentabilidade. Então vou clicar aqui, por exemplo, em sustentabilidade e ver o que acontece. Ele vai me levar para uma página onde já existe todo um conjunto de palavras-chave e filtros que já foram aplicados e que já te dá um conjunto de resultados pronto para você. Então, por exemplo, ele já usou palavras-chave como Corporate Social Responsibility, Environmental Responsibility, Sustainability, e aí te dá aqui 1000 e poucos resultados. Eu vou voltar para aquela página. Então, enfim, isso são os Popular Searches, né? Vale a pena você usar. Aqui, ainda dentro de catálogo, ele tem uma outra agregação chamada Explore Disciplines, né? Então, aqui normalmente significa você ir pela agregação de matéria. Por exemplo, Finance. Vou clicar em Finance. Quando eu clico aqui, ele vai me jogar de novo para uma... E aqui é diferente, ele não vai me levar para aquela tela de search, de busca, ele vai me levar para uma página de finanças. E aí nessa página de finanças vão ter aqui divulgação de materiais, de simuladores, de termos dentro de finanças. Então, Popular Search in Finance, né, dentro de finanças. Por exemplo, derivativos, IPO, gestão de risco, Merger and Acquisition, né, fusões e aquisições. Então, ele vai, enfim, por exemplo, aqui mostrar Teaching with Simulations, né, que é um outro assunto. Então, você vai navegando aqui, essa é uma outra lógica, né, de acesso, né. Lembrando que se você deixar o mouse over, ou der um clique aqui em cima do catálogo, né, do catalog, ele vai te mostrar essa lógica de disciplinas aqui, ó. Deixa o mouse em cima ou dá um clique, então ele vai te mostrar, por exemplo, ética em negócios, business ethics, né? É uma página nesse sentido. Tá? E ele também pode te levar para esses próprios itenzinhos que são esses retângulos, né? Que é por content type. Se você clicar aqui em catálogo, ele também aparece aqui como uma barra de escolha, tá? Você também pode ir por essa lógica. Uma dica interessante de pesquisa é o seguinte, é você fazer um search usando a lupa sem digitar palavra-chave alguma. Deixa em branco e aí você clica na lupa. O que ele vai te retornar? Vai te retornar tudo, porque você deixou em branco. Então ele vai retornar aqui 51 mil resultados. Então, por exemplo, se o seu critério mais importante for objetos que estejam traduzidos para português, você vem aqui no filtro de idioma e clica em português. Então vai ter 1.218 materiais traduzidos para português. Então esse vai ser meu universo de pesquisa. Agora eu quero clicar em Content Type para ver o quanto deles, como é que eles se subdividem. Então você vai ver, tem 459 cases, 723 artigos. A maior parte desses artigos, não todos, mas a maior parte, são da Harvard Business Review Brasil, né, que tem uma edição brasileira que traduz da americana. Tem alguns notes, alguns capítulos de livros e duas simulações. Tá? Muito bem. Por exemplo, a gente poderia pegar data de publicação como filtro também, né? Só materiais que tenham sido publicados nos últimos 6 meses, 12 meses, 24 meses, quando isso for um critério preponderante para a sua pesquisa. Por fim, nesse vídeo, eu gostaria de destacar que tem um botãozinho no seu canto inferior esquerdo aqui chamado Ajuda. Vou clicar nele, que é uma ajuda via chat. Funciona 24 horas por 7, de madrugada, sábado, domingo. E você seleciona aqui, por exemplo, o que você gostaria, e você começa a conversar com uma pessoa em tempo real. Funciona muito bem, surpreendentemente bem. Então, eventualmente, algum tipo de problema de login, dificuldade de busca, alguma coisa que você precise com muita urgência, você pode acessar o chat e também pode acessar eles por e-mail. Vou deixar o e-mail aqui no canto esquerdo do vídeo, caso você queira enviar um e-mail lá para o Customer Service deles, mas o chat funciona muito bem e eu encorajo você a experimentar se precisar de ajuda, visto que o suporte, né, de uso, de navegação, é oferecido pela própria Harvard, e eu tenho dado algum suporte aos professores na questão didática, de orientação e na ativação de licenças também, mas sou uma pessoa só, né, enfim, então temos um universo grande, você pode usar o chat
se também não conseguir falar comigo ou tiver alguma urgência. Então é isso, esse vídeo mostrou uma navegação básica, os principais campos que você precisa conhecer para fazer a busca de materiais, e em outro vídeo eu vou apresentar uma navegação assim mais aprofundada, né? Vou mostrar como é que você experimenta os materiais, como é que você faz o trial, né? E eu gostaria de encerrar lembrando a importância da questão do licenciamento, né, dos materiais que são distribuídos aos estudantes. Agora que você já sabe, como professor, a fazer o download da versão de degustação, nessa versão que vem com uma tarja cinza, você tem essa autonomia para buscar os materiais, para ler. Se você for querer referenciar os materiais que você encontrou na base Harvard em algum tipo de trabalho acadêmico, numa dissertação, numa tese, você não precisa licenciar os materiais, né? Basta fazer a devida referência bibliográfica. Agora, para distribuir os materiais aos estudantes, é imprescindível você fazer a ativação. Não pode ser enviado esse PDF que você gera com autonomia com a tarja cinza. Você tem que pedir a licença e vai ser devolvido para você um PDF limpo, né, sem aquela tarja, que é justamente o PDF distribuível. E outra informação importante sobre o licenciamento, né, sobre direitos autorais, é que, vamos supor que você peça agora nesse semestre um material. Aí no próximo semestre, quando mudar de turma, precisa pedir de novo? Precisa. O licenciamento ele é específico para cada turma. Inclusive, se você selecionar 3 ou 4 turmas da mesma disciplina, você tem que informar isso, porque vai ser gerado um número de licenças compatível com o número de estudantes matriculados no somatório das suas turmas em que você utiliza o material.